Olá, meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que alegria poder estar aqui novamente gravando mais um vídeo, dando sequência àqueles últimos vídeos que eu postei falando sobre cura interior. Hoje eu vou falar sobre a cura a partir da Eucaristia. Como tema, nós temos Eucaristia, fonte de cura. Mas antes de entrar aqui no tema, em que irei abordar, gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe, porque quando você faz isso, nos ajuda a alavancar o canal e a plataforma entende que o conteúdo é bom. Não esqueça de compartilhar. Se você já é inscrito, muito obrigada. Deus abençoe e todos os dias tenho orado por todos vocês. Vamos lá, sem delongas, já quero entrar aqui no tema. Como falei anteriormente, vamos falar um pouco sobre Eucaristia, fonte de cura. A palavra vai nos ensinar, já quero começar pedindo a você para pegar a palavra de Deus, aí em João Evangelista, capítulo 6, vamos começar lendo aqui do versículo 46 até o 51. 46 ao 51. É bom que sempre você anote na sua Bíblia, grife, marque, tenha um caderninho para fazer as suas anotações. Vou ler aqui para vocês. Ninguém jamais viu o Pai a não ser aquele que vem junto de Deus. Este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Para o verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Palavra da salvação. Beija aí a tua Bíblia e vamos lá. Meus amados irmãos, quero falar sobre a Eucaristia, a cura a partir da Eucaristia, mas no início vou explicar rapidamente um pouco sobre a missa. Trazendo aqui para a nossa reflexão o que o evangelista João está nos ensinando. O que é que Cristo vai dizer aqui? Quando ele diz assim aqui no verso, já no início, 46, ele vai dizer, 48, eu sou o pão da vida. Está claro que Jesus é o pão da vida. Ele não é uma simbologia. O que eu estou querendo dizer para você já de início é que a Eucaristia não é uma simbologia. E ele vai dizer, aqueles que comeram maná no deserto, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desceu do céu para que não morra. Ou seja, o pão que foi imolado, o pão que foi amassado no madeiro, se entrega para que possamos ter vida e vida eterna. E ele insiste em dizer aqui no 51, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. É o pão, O pão que eu darei, e o pão que eu darei é a minha carne. A Eucaristia, a cada missa se renova essa grande graça na nossa vida. Nós não comungamos o pão comum, nós não comungamos o vinho, nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus. Após a transubstanciação, você olha e você vê pão, mas não é pão. Olha, vê vinho, mas não é vinho, é o sangue de Cristo. Está claro na palavra. Ele não veio nos ensinar, eu vou fazer uma simbologia, eu vou fazer um teatro. Não, é o próprio Cristo que se entrega por nós. E quero dizer a você, se é o próprio Cristo que se entrega por nós na Eucaristia, ele é fonte de cura. É o mesmo Cristo que curou leprosos, cegos, coxos, fez grandes milagres. É esse mesmo Cristo que nós comungamos na Eucaristia, porque ele se deu como alimento, ele foi imolado, ele morreu
por cada um de nós e nós comungamos a carne de Cristo. E quando nós entendemos isso, nós vamos compreender que a missa é a maior oração de cura que existe. Porque é lá onde a gente vai reviver, onde se renova a grande graça, o ápice da nossa fé. O Cristo se doa para que o cristão receba o corpo dele e o sangue dele. Você acha que isso não é fonte de cura? A divindade de Cristo na Santa Missa, nós podemos ver ela em duas partes. Primeira parte, a proclamação da palavra. Ele tem o poder de curar e libertar por meio da palavra. A palavra de Cristo, ela cura. A palavra liberta. A palavra retira aqueles que estão aprisionados, estão cativos. Aqueles que estão escravos. A palavra cura. E nós temos isso na Santa Missa, a proclamação da palavra. Do início ao fim, a missa traz cura para cada um de nós. E aí depois vem a segunda parte, é o oferecimento do corpo e do sangue de Jesus, ou seja, o próprio Cristo se dá. Meus irmãos, eu quero trazer aqui só uma comparação. Quando você está doente, um exemplo, uma dor de cabeça. Você compra um dipirona, um outro remédio aí, você toma porque você acredita que aquele remédio vai trazer alívio, vai curar a sua dor de cabeça. O diferencial, eu não estou comparando Cristo com uma dipirona, mas eu estou querendo trazer um exemplo claro. Muitos de nós vamos à missa, temos a fonte de cura, comungamos o Cristo que cura e que liberta, mas não acreditamos. Nós acreditamos que um dipirona vai aliviar a dor de cabeça, mas muitos não creem que Cristo vai libertar, vai curar. Comungam de qualquer jeito, ou seja, o Cristo se dá a cada missa. Cada missa se renova o sacrifício para que nós pudéssemos ir ao encontro do Senhor e lá sermos curados e livres de tudo aquilo que nos aprisiona. Ou seja, a Eucaristia é o tesouro dos tesouros, é o tesouro do sacramento. É lá, quando acontece o momento de você ir ao encontro do Senhor. O que passa no teu coração? Muitos vão comungar porque querem ir, porque muitos estão indo, né? Vão de qualquer jeito, não procuram se reconciliar, viver antes de tudo o sacramento da confissão, mas vão de qualquer jeito. Para vocês entenderem, eu já vi pessoas e vejo com frequência homens indo de bermuda, de camiseta regata, mulheres indo indecentes receber Jesus. Falta postura. Vão porque vê todo mundo entrando na fila. Aí vão ao encontro, não tem a plena consciência de que ali é o Cristo vivo. É o Cristo vivo. E falta até mesmo respeito, porque se eu vou de qualquer jeito receber Jesus, eu não tenho respeito por ele. E a Igreja Católica, os documentos, nos alerta para isso. Nós não podemos fazer deste momento tão importante dentro da Santa Missa, que é o ápice da nossa fé, como se fosse algo bem natural, algo que não tem muito valor para nós. A Eucaristia tem muito valor. E eu volto à pergunta, como que você vai ao encontro do Senhor? Naquele momento em que você vai na caminhada, naquela procissão, né, todo mundo na fila para receber Jesus, como que você vai? Quando você recebe, você sente alegria ou já não sente nada porque não conhece, não sabe do valor ou até mesmo não dá valor ao Cristo que se doa mais uma vez? E aí eu volto a dizer, o que falta é consciência. As pessoas não têm consciência do Cristo que recebe. Vão como se fosse uma simbologia. Muitos passam 10 anos, um ano ou até mesmo um mês sem ir à Santa Missa e quando vão, comungam. O catecismo da igreja vai nos dizer que faltar à missa aos domingos é pecado grave. Claro, se eu faltei por algo muito importante, caso de doença, ou estava com um enfermo, ou estava doente ao ponto de não poder ir, tudo bem. Mas muitos faltam porque não estavam com vontade, porque não queriam.
Não queriam ir, aí chegou um domingo, não tem nada para fazer, vamos à missa. Aí chega lá, vão receber Jesus como se fosse qualquer coisa na feira. Ali é algo sério e nós precisamos alertar os irmãos, alertar os católicos para entender que a Eucaristia não é algo qualquer, é o próprio Cristo que se doa para cada um de nós, mais uma vez. E aí muitos vão por manter uma tradição, porque alguém da família foi, e ele diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Ele afirma aqui, ele não disse, eu sou qualquer coisa, jamais, jamais. Eu sou uma simbologia, não, eu sou. Se você entender o eu sou de Jesus aqui, você vai passar a compreender que a cada Eucaristia você comunga o próprio Cristo, você recebe o próprio Cristo no sacrário do teu coração e ali você pode retornar adorando, reconhecendo Ele como fonte de cura para a tua vida. A Eucaristia é essa fonte, os próprios documentos vão nos dizer, documentos da igreja. São João Crisóstomo também vai nos falar da fonte que é a Eucaristia, fonte de cura, de libertação, de milagres. E nós precisamos compreender. A palavra, eu estou respaldada com a palavra, mas também eu tenho aqui, irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, para mostrar para vocês que eu não estou falando aquilo que eu quero, eu estou falando o que a igreja diz. E muitos estão aí, mas fulano de tal disse que não é assim. Não, vá pela igreja, vá pelo que diz os documentos da igreja, que você não vai errar. Quando nós seguimos o que diz a palavra, nós não erramos. Vejam aí, anotem. Catecismo da Igreja, parágrafo 1382. 1382. O que é que a igreja vai nos dizer? A missa é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial sacrificial no qual se perpetua o sacrifício da cruz. Se perpetuar significa dizer que acontece, se renova todos os dias, porque todos os dias tem Santa Missa no mundo inteiro. Ou seja, esse sacrifício é renovado a cada Santa Missa. E o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor também se renova. Mas a celebração do sacrifício eucarístico está toda a orientação para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. A cada comunhão se renova também a nossa união, a nossa intimidade com Cristo. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu para nós. Catecismo da Igreja. Não é qualquer coisa, meus irmãos. É o próprio Cristo. É essa consciência que nós precisamos ter. Quando eu tenho essa consciência, eu vou compreender do que diz o próprio Senhor Jesus. Ele vai nos alertar. Se você entender que você vai receber Cristo na Eucaristia, você jamais vai de qualquer jeito, vai com qualquer roupa, vai sem confissão, vai como se fosse para qualquer lugar, um evento qualquer. Não, ali é sacrifício, ali é calvário, ali é reviver novamente. Imagina como que você iria para o sacrifício. Como que Nossa Senhora se colocou diante do sacrifício de Cristo na cruz. Ela foi indecente? Ela foi de qualquer jeito? Lá estava acontecendo baderna, forró, outras coisas? Não. Reviver o sacrifício é reviver de forma penitencial. É viver essa graça, esse sacrifício de forma penitencial. O Cristo vai ser imolado, vai se dar para cada um de nós. A transubstanciação. Eu estou aqui só fazendo um pequeno relato para que você possa entender o que de fato é a Santa Missa. O que ela representa para nós. A missa ela tem o poder de cura porque nela se atualiza o sacrifício de Cristo. E aí nós vamos compreender algo importante, que em cada missa você precisa entender isso.
Em cada missa não é um novo cordeiro que é ofertado, é o mesmo. No Antigo Testamento, nós vamos ver a figura de um cordeiro. Quando um profeta ia oferecer um sacrifício, ele separava um cordeiro sem mancha, um cordeiro que era puro para ser ofertado ao Senhor. Aqui no Novo Testamento, eu estou falando do cordeiro puro, sem mancha, sem pecado. Esse cordeiro é o próprio Cristo. Não é mais um animal que é ofertado. É o Cristo que é ofertado, é o Cristo que se dá no madeiro pela nossa própria vida, pela nossa salvação. Você está entendendo a profundidade do que eu estou falando? Jesus se oferta, se entrega em cada sacrifício. Não é um novo cordeiro. A cada missa não é um novo cordeiro, é o mesmo cordeiro. É o mesmo Cristo que se doa como sacrifício. E aí na missa se atualiza a redenção. Compreenda isso, se atualiza a redenção. Guarde esses pontos que eu vou falar aqui para você. Se você puder anotar, anote. Em cada missa, Cristo se oferta, é ofertado e é o altar. Em cada missa, Cristo se oferta, ele se dá, ele se doa, é ofertado pelo Pai e é o próprio altar. O altar do sacrifício. Por que é que ele faz tudo isso? Prova de amor. Prova de amor por cada um de nós. O problema é que nós nos intitulamos, proclamamos e dizemos aí que somos católicos, mas não procuramos conhecer nem o básico. Não procuramos conhecer o ápice, a fonte da nossa fé. Aquilo que nos sustenta, aquilo que é forte na nossa igreja. E aí a gente faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito, vamos à missa de qualquer jeito, né? E não acontece, não toma posse dessa Eucaristia como fonte de cura. Eu tenho N testemunhos, se eu fosse relatar aqui para vocês, de pessoas que foram curadas na Eucaristia, na Santa Missa. A fé da pessoa foi tão grande que ao receber o próprio Cristo, Cristo vivo, corpo e sangue, mas não é o corpo, é o corpo e o sangue, ele está vivo. Não existe corpo vivo sem sangue, de forma alguma. Não vamos falar essa heresia, é o corpo e o sangue de Cristo, ele se dá. E eu já vi pessoas testemunhando que foram curadas por meio da Eucaristia. Quantas pessoas receberam libertação por meio da Eucaristia? Porque compreenderam. E aí nós vamos entender esse mistério. O próprio Cristo, na hora que estiver acontecendo a transubstanciação, esse momento importante, olha para o altar. Vê ali que por trás daquele pão, o próprio Cristo está se doando, se lançando para que você possa ir na procissão da Eucaristia, né, naquele momento que acontece lá para ir comungar na Santa Missa, comungar Jesus, você possa ir com alegria e com confiança. Cristo mais uma vez se doou por mim, por você. É essa consciência que nós precisamos ter. Nós, católicos, nós estamos diante da fonte, mas não damos valor. É como aquele ditado, tem pessoas morrendo de sede diante da fonte, mas porque não conhece o caminho, o passo que precisa dar, não tem noção, e aí morrem de sede. Jesus está dizendo, eu sou a fonte, eu sou a cura, ele é a própria cura, e nós precisamos ir ao encontro desta cura. Mas eu já comunguei e não fui curado. Meu irmão, a fé, ela tem o poder de transformar muitas coisas em nossas vidas. E aí nós estamos permitindo que o relativismo, que o automático da vida aconteça. E aí você vai no automático, ativa o modo automático, vai de qualquer jeito. A preparação da Santa Missa para esse momento de cura, ela começa em casa. Quando você já está se preparando, chegando a hora.
de você ao encontro de Jesus, de reviver, de ver novamente o Cristo que é ofertado, que se oferta e que é o altar. Toda essa grande graça, esse mistério acontecendo, você precisa se preparar em casa. E aí você já vai com o espírito preparado ao encontro dele. Mas vai à Santa Missa, passa a missa toda conversando, passa a missa toda com gracinha, displicente. Pega o celular e fica olhando o celular, mexe para cá, ou seja, o Cristo que se doa é menos importante. Quando eu pego o meu celular, eu estou dizendo, o meu celular é mais importante. Ou seja, deixa teu celular em casa, na bolsa, desliga, mas aquele momento seja todo de Cristo, assim como Cristo é todo seu. Se entregue por inteiro a Cristo, assim como Cristo se entrega por inteiro a você. É isso que nós precisamos entender. Quando nós entender essa graça, quando nós entender que Ele é o pão vivo descido do céu, que se entrega. Não é simplesmente o maná que a palavra disse, eles comeram o maná no deserto e morreram. Portanto, eu sou a vida. Quando Cristo diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo aquele que vem ao meu encontro, aquele que comunga, aquele que recebe a Eucaristia com consciência, plena consciência, ele está recebendo a própria cura. É por isso que o próprio São Paulo vai dizer que quem recebe injustamente, de forma errônea, aqui eu estou dizendo com minhas palavras, mas é dentro desse contexto, recebe a própria condenação. Por quê? Porque eu estou fazendo dele como se ele fosse qualquer coisa, ali não é coisa. Nós não vamos ao encontro de coisa, nem de algo. A Santa Missa, na Santa Missa nós vamos ao encontro de alguém, não é de algo. E esse alguém é Cristo. É Cristo que se dá, é a própria Eucaristia, né? O que eu percebo é que muitas coisas negativas, elas têm o poder de chamar mais atenção do que as positivas na nossa vida, né? Um exemplo aqui, você passa aqui, tem uma pessoa evangelizando, com a Bíblia na mão, batendo na porta de alguém, levando a palavra. Ao lado dessa pessoa tem uma confusão grande, o que vai te chamar a atenção? Geralmente é a confusão, né? Por que é que eu estou trazendo esse exemplo? Que o Cristo vivo está passando assim, está no nosso meio, está diante de nós, mas por estarmos desapercebidos, estarmos focados naquilo que é negativo, nós não estamos vendo o positivo. Focado na enfermidade, naquilo que é abalo, não estamos vendo o canal da cura, o poder da cura, a Eucaristia. Meu irmão, nós precisamos ter essa plena razão, esse pleno entendimento. Eu não posso receber Jesus de qualquer jeito. Porque eu sempre costumo dar esse exemplo. Quando vamos ao encontro de uma autoridade ou até mesmo uma festa importante, vamos falar com alguma autoridade, você vai no fórum, você não vai de short, você não vai de camiseta regata, porque não pode. Não pode entrar. Vamos ao encontro de uma autoridade, seja um prefeito, não sei. Você vai com uma roupa decente, você vai com uma melhor roupa, você se arruma. Agora, para Cristo, que é a maior autoridade, que é a fonte, que é a autoridade das autoridades, muitos vão de qualquer jeito. Tem hora que dá vergonha olhar aquele ditado, a vergonha alheia. Você olhar a indecência, o sacrilégio que fazem. E eu estou dizendo isso não é julgando, é um alerta. Alertar, porque se a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se o Senhor me deu a graça de conhecer, Ele vai cobrar de mim. Rafael, o que você fez com aquele conhecimento? O que você fez com aquelas formações? Você repassou? Não, Senhor, fiquei só para mim. Eu vou pagar um preço. Eu estou alertando aqui, mostrando para vocês que a Eucaristia é o próprio Cristo, é a maior autoridade e ninguém vai ao encontro de uma autoridade de qualquer jeito. Ninguém pode também chegar atrasado e fica aquele
furdúncio lá na igreja. Ali é um lugar de encontro, é um lugar de piedade, é um lugar de verdade. Né? Depois que eu comecei a viver essas formações, que eu comecei a entender a Santa Missa, antigamente, só para fechar aqui, para mim, missa boa, no meu entendimento, era aquela missa que tinha muito barulho, era forró do começo ao fim. Para mim, essa era a missa boa, a missa animada. E aí sabe, depois que eu conheci, que eu busquei na fonte, nos documentos, na palavra, na voz do Papa, na voz da igreja, eu percebi que essa missa não é a missa boa. Pelo contrário, é a missa de desrespeito. Né? Esses dias eu até postava uma frase: muitos cantam na missa e não cantam a liturgia. Quando eu percebi que não é aquilo, que forró não é para estar em missa. Missa não é lugar de forró. Qualquer canto se jogava. Eu lembro que o pessoal pegava outros cânticos de outras religiões, jogava na missa, até mesmo na comunhão. Gente, isso não tem nada a ver. Aquela música, aquele canto não foi feito com um propósito. Aquela música não foi feita. Todo o rito da missa, para ser seguido, tem no missal romano. Tem no missal romano. E eu hoje entendo que missa bem vivida, missa onde ela me fortalece, não é a missa que tem muito barulho, que tem muitas coisas que não cabe. É a missa que diz o missal romano. É a missa que segue o que diz o missal romano. Que não me tira da graça, mas que me conduz. Eu compreendi que a missa não é lugar para isso. Aplausos para festa, não. Ali é Calvário. Depois que eu entendi o que é Calvário, eu comecei a entender o que é Santa Missa. E uma pessoa me perguntou assim: Rafael, imagina Nossa Senhora dançando, imagina forró diante do Calvário, do sacrifício. Isso me fez refletir em uma formação. Entendeu? Ela estava aos pés da cruz, mas lá não tinha forró. Lá tinha um Cristo, um Cordeiro que se doou, que se imolou, que se entregou por você, por mim, por toda a humanidade. E ali não cabia esse tipo de música, não cabia esse tipo de alardes. Não cabe dentro da Santa Missa. Que nós possamos buscar mais conhecimento. Há muito tempo, muitas pessoas vêm me pedindo: Rafael, fale da missa, fale da missa. Vou trazer mais conteúdos sobre a Santa Missa. Comprei muitos livros, já tenho a palavra, já tenho o catecismo para levar essas formações para vocês. Convidar outras pessoas para gravar alguns vídeos para a gente explicar. Qual é o intuito dessa formação? É conscientizar, é preparar as pessoas. É para que cresça a cada dia uma geração de católicos que vivam a missa como deve ser vivida. De católicos que vão ao encontro de Jesus, que vão ao sacrifício e não vão a um evento aí de qualquer jeito, né? Não vão, eu vou porque não tenho nada para fazer. Não, não é isso. A missa você tem que ir, não é porque não tem nada para fazer, é porque se você é católico, você tem a plena consciência que na Santa Missa se renova essa grande graça. Na Santa Missa o mistério se renova, o Cordeiro é imolado, é ofertado. E a Eucaristia é esse tesouro, esse sacramento dos sacramentos que é entregue para cada um de nós. Fonte de cura. Na hora da comunhão, pede a cura, pede a libertação ao Senhor, comunga, volta para o teu lugar, interioriza, fecha os teus olhos, adora o Cristo que você recebeu. Naquele momento você está com Cristo dentro de você. O corpo de Cristo se uniu ao seu, o sangue de Cristo se uniu. Quero finalizar, meus irmãos, trazendo aqui uma frase de Santo Ambrósio. O que é que ele vai dizer sobre
a Eucaristia, sobre o corpo de Cristo, ele vai nos trazer esse ensinamento. O altar representa o corpo de Cristo e o corpo de Cristo está sobre o altar. Não é sob, não é embaixo, é sobre, é no altar, para que os nossos olhos possam contemplar esse momento, esse mistério, possa contemplar o Cristo vivo. É por isso que, se você puder, na Santa Missa, olhar, se colocar em um lugar onde você possa ver o altar, possa ver lá o Padre, a contemplar e ver a transubstanciação. Fita teus olhos no altar e não no celular, né? Às vezes a gente desvia, nós somos tentados a se dispersar, claro, mas nós precisamos voltar o nosso olhar para o altar, não se dispersar. A tentação vai sempre existir. Finalizo também trazendo aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica, 1384. O Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. João 6:53. Agora eu quero a atenção de vocês para este versículo, essa passagem aqui, esse parágrafo. Para responder a esse convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e tão santo. Para viver e receber esse convite, precisamos ter uma preparação para este momento tão grande e tão santo. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo, reafirmando aqui o que eu acabei de falar. É preciso uma preparação. Se você se prepara para ir à praia, se prepara para ir a uma festa, para ir ter uma conversa com uma autoridade, uma excelência, você também precisa ter uma preparação para ir ao encontro do Senhor na Santa Missa, ao encontro da autoridade das autoridades. Quando eu tiver essa consciência, eu vou passar a viver a missa de uma forma mais piedosa e entender que ali o que acontece na missa é algo tão sublime que eu renovo a minha fé em Cristo. Meus irmãos, muito obrigada. Estou encerrando aqui essa minissérie, eu posso dizer, com esses 3 vídeos falando sobre cura. Se você está assistindo esse, não assistiu os outros que eu postei, vai aí no meu canal, assista, se inscreva, se não é inscrito, comente, deixe seu like para que a plataforma possa entender que é um bom conteúdo e vamos fazer com que essa evangelização alcance mais pessoas. Você pode compartilhar com outras pessoas, me ajude a levar essa evangelização, a fazer com que outras pessoas vivam essa graça. Que Deus te abençoe. Que a partir de hoje possamos ir ao encontro de Jesus na Santa Missa. Possamos também visitá-lo no sacrário, na igreja. Às vezes a gente passa, Jesus está tão só. Adore também no sacrário. Vamos ao encontro dele, adorar, reconhecer essa autoridade maior. Porque a palavra de Deus vai dizer que todo joelho se dobra diante dele, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclama para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Se o próprio inferno reconhece a grandeza, imagine o quanto nós deveríamos reconhecer. Deus te abençoe. Finalizo aqui rezando uma Ave Maria, ela que carregou, que foi morada do Cristo vivo, carregou Jesus, esse Cristo que nós comungamos em seu ventre, ela que se entregou, a mulher, a mãe de Cristo, ela que trouxe, deu a vida ao alimento, ao Cristo Salvador. Ela é Nossa Senhora. Rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe e Maria te guarde. Fique com Deus.